Fala pessoal, nesse vídeo eu ia te dar um bem-vindo, né? Mas é bem complicado falar sobre esse tema, porque a gente vai falar aqui sobre a situação do Robinho e, de certo modo, falar, né, se ele tem chance aí de ser condenado e cumprir pena aqui no Brasil ou não, tá? É realmente um dos vídeos, assim, bem desagradáveis, um dos maiores que assim, bem complicado que eu vou falar aqui, mas, de certo modo, vamos falar aí sobre essa situação. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje é bem complicado ficar falando sobre essa situação, né? De ser bom, porque é bem complicado. A gente tá vendo aqui um dos caras que foi um dos maiores jogadores aí do Santos, né? Essa que é a verdade. E agora envolvido aí, né? E eu não vou dizer nem polêmica, né? A situação do Robinho é bem complicada e não é especificamente polêmica, e sim, pelo menos o que foi constatado são fatos, né? E agora o Robinho está aí prestes a ser preso e eu vou falar, né, sobre essa situação que é bem complicada. Bem, provavelmente você deve saber sobre a situação do Robinho, né? Esse cara aqui que era um dos melhores jogadores do Santos. E aí ele simplesmente saiu daqui do Brasil de modo... Só para poder lembrar, esse é um canal de justiça e política, tá? Não é um canal de futebol, mas a gente vai falar assim só de uma maneira rápida sobre o que pode acontecer com o Robinho e provavelmente vai acontecer com ele. Essa que é a verdade, então só para você entender, tá? Então voltando aqui, o Robinho, esse cara que você tá vendo aí na tela, né? Matéria da Folha de São Paulo, se não me engano. Esse cara aqui, ele de certo modo, foi um dos maiores jogadores aqui do Brasil. E aí ele simplesmente foi para outro país, salvo engano, jogou no Real Madrid, pelo menos tentou jogar, né? Lá no Real Madrid, Manchester City. E aí, em um determinado momento, o próprio Robinho, esse cara que você tá vendo aqui na tela, ele, de certo modo, foi jogar no Milan, tá? Jogou lá no Milan, não conseguiu também jogar, essa que é a verdade, porque aí você já tem mais ou menos uma noção porque que não conseguiu jogar, tá? E pelo menos é o que se falava, festas e um monte de coisa. Aí, em um determinado ponto da história, o Robinho, né, lá em uma festa, acabou tendo uma situação, um tipo de envolvimento com a moça que não foi supostamente, né, consentido por ela, e a moça estava num estado de, né, complicado, pessoal. Ela não estava em si, tá? Não sei se deram alguma coisa para ela, enfim, ela não estava em si. Participaram lá não só Robinho, mas outras pessoas daquela situação tanto que constrangedora. E, né, o que aconteceu? Logo depois foi chamada a polícia, enfim, né, houve perícia, um monte de coisa, a situação para o Robinho foi se complicando. Ele, de certo modo, até na teoria dizia que era inocente, até num dado momento onde, de certo modo, a juíza do caso, né, a crítica desconfiando daquela situação, simplesmente pediu para poder instalar, né, escutas no carro do Robinho, pelo menos o que foi veiculado aí em um processo. A juíza, pelo menos no processo civil, acredito que em todos, né, busca a verdade real, né? E o que é isso, tá? A verdade real é simplesmente descobrir literalmente a verdade. Não importa a minha versão ou a sua. Espero que, né? Mas enfim, não importa a versão de quem, A, B ou C. Ela quer saber o que realmente, de fato, aconteceu. E aí, nessa escuta que a juíza autorizou colocar lá, o Robinho, né, acabou falando alguma coisa que tinha participado. E aí a casa caiu de vez, o Robinho foi, né, julgado, processado e julgado, poderia ter pago lá, acho que 400 mil reais, né, mas parece que não aceitaram e deixaram o processo correr. E agora o Robinho pegou aí 9 anos e lá vai cacetada, quase 10 anos de prisão. E aí é um fato um tanto que interessante no quesito jurídico, presta atenção. As penas, né, que são, né, julgadas lá fora, né, em resumo, as sentenças que são julgadas lá em outros países, para poder ser cumprida aqui, é preciso, de certo modo, que seja homologado pelo STJ e não o STF. É o STJ que, de certo modo, autoriza aí. E o Robinho, de certo modo, tá passando por esse momento aí um tanto mais que difícil, porque dia 20 agora vai ter o resultado final dessa situação aqui, e o Robinho tá literalmente enrascado, tá? Porque, de certo modo,
o STJ marca aí data para decidir se Robinho cumpre pena ou não. Então a coisa vai ficando tanto mais complicada. A matéria aqui do UOL: o Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia 20 de março o julgamento do processo de Robinho. O ex-jogador foi sentenciado em última instância a 9 anos de prisão na Itália pelo crime de, né? E aí vocês viram aí na boate lá em Milão. Então a coisa vai ficando um tanto mais complicada, a situação fica difícil para o Robinho, tá? A pena de Robinho cumprir as chances do Robinho cumprir a pena aqui é muita, claro que é muita, e provavelmente ele vai cumprir, em especial por conta, de certo modo, né, do que aconteceu também aí com o outro colega dele de seleção, que é o Daniel Alves, e o Daniel Alves foi condenado, e já aproveitando essa onda, o pessoal já vai colocar logo para julgamento essa situação dele, e a casa vai cair. Tá? É evidente que ele não vai ser extraditado, porque o Brasil não extradita aí o seu povo, essa que é a verdade. No entanto, ele vai cumprir a pena aqui, tá? Essa que é a verdade, e não vai ter jeito, pelo menos no meu ponto de vista. Depois você pode vir aqui, ó, Cláudio, não, ele foi inocentado, aqui no Brasil não vai cumprir não. Depois você vem aqui e fala. Mas eu acredito que na esteira aí, ou né, no andamento da esteira da história, o Robinho literalmente vai se complicar. O fato de tudo isso, assim, só para poder resumir, que eu também não vou me estender muito aqui, essa que é a verdade, tá? O fato de tudo isso é que o Robinho, uma grande parte, ou uma parte de alguns, uma pequena parte de alguns jogadores aqui no Brasil, eles acham que estão acima de tudo, e não estão, tá? E aí é onde a casa vai cair pro Robinho e para quem quer que seja que faça esse tipo de coisa, tem que ser punido para que isso não sirva de exemplo para outros fazerem do mesmo modo. Ah, porque jogador, sou seleção e tal, não sei o que. Pelo contrário, né? Você não deve fazer o mal a outra pessoa, e muito menos, em especial, no caso aí, né, de ser exemplo, milhares de seguidores. Qual é, de certo modo, a situação do Robinho aí, se ele sair isento dessa situação? De certo, e eu já expliquei isso aqui sobre a pena, né? Enfim, gente, ó, a pena serve, de certo modo, para punir a pessoa e a sociedade. E aí fica, né, nessa história aí. Se ele, um exemplo, for inocentado, o que vai dar na cara? Vai dar na cara que pinta e borda e nada acontece. No caso dele, precisa sim ser, pelo menos ao meu ver, né, ele precisa ser punido para que não faça mais e para que outros aí, né, que ganham aí milhões, jogam em outros lugares aí, não faça da mesma maneira, porque se fizer, vai ser enjaulado. É isso. Tá? Aí você fala, pô, Cláudio, tá com dó do Robinho? Dó de quem sofreu lá o problema, né? Enfim, gente, ó, não vou nem falar sobre isso, porque, assim, tem umas coisas que, Deus me livre, que não, né, a gente sempre, é bem complicado. É uma situação, assim, que eu fico, assim, né, é difícil, muito complicado, tá? Eu espero que o Robinho seja punido, essa que é a verdade, né, que seja aí, se condenado, e condenado já né, precisa, de certo modo, pagar ou pelo menos diminuir um pouco aí do que fez com os outros. É isso, tá? E para que outros também não façam da mesma maneira. E quem sou eu aqui, de certo modo, para poder estar julgando ele? Estou falando com base aí nos fatos. É aí que ele se vire, ele e a defesa dele se vire para lá para tentar, de certo modo, resolver isso daí. Agora, é realmente assim, olha, Deus nos livre.